Moraes alega segurança e usa voo da FAB na véspera de ver a final no estádio do Corinthians. O ministro Alexandre de Moraes viajou de Brasília a São Paulo na última quarta-feira, um dia antes de acompanhar o título conquistado pelo Corinthians no Campeonato Paulista, no clássico contra o Palmeiras. Ele estava no estádio, ele é corintiano, ao lado do Flávio Dino, que é botafoguense, mas estava com a camisa do Corinthians, e viajou no avião da FAB. Né? Mas a justificativa da viagem foi um evento do Ministério Público que aconteceu em São Paulo. Evento que tem um nome compridíssimo: Democracia, Justiça Política e o futuro do Ministério Público na perspectiva feminina. STF, FAB, Ministério da Defesa não se manifestaram sobre o uso de um avião da FAB, e aí eu pergunto a vocês. Obviamente, o Alexandre de Moraes já foi vítima de um complô de assassinato, né? É um ministro do Supremo que precisa mesmo de segurança especial. Agora, não pode voar em voo de carreira, mas pode ir no estádio do Corinthians? E aí? Eu tenho uma visão assim um pouco mais prática dessa crítica que às vezes surge às benesses, às regalias de autoridades. Acho que a gente tem que seguir a regra, e a regra tem que valer para todos. Então, se os ministros, em regra, não só os ministros do Supremo, praticamente todos que têm base territorial, eles arrumam agendas nos seus estados para viajar sexta-feira de FAB. Isso aí acontece, não era esse governo, em todos os governos que eu acompanhei até hoje, em 30 anos de cobertura. E se está permitido, assim, você pode questionar se é moral, se é imoral, mas assim, legalmente, não tem que questionar, assim, ou muda a regra, ou muda a lei, ou os ministros continuarão usando o jato oficial para deslocamento. Nesse caso específico, tem ainda esse componente da segurança. Eu acho que assim, se não for, ele foi registrado, ele teve algum torcedor ali que registrou, que filmou, que fotografou, isso não foi anunciado na agenda, nada, então ele foi ali, até me surpreendeu, quando eu vi, me surpreendeu, até achei que fosse fake, depois confirmou-se que era ele mesmo, porque eu acho que naquela semana, eu acharia arriscado, né, sobretudo naquela semana do julgamento da aceitação da denúncia contra Bolsonaro, uma exposição ali com 40 mil pessoas, sabe, sei lá, por mais segurança que tem, ele tem um deslocamento para chegar no estádio, para sair, então se a preocupação é segurança, realmente é um pouco imprudente você ir a um estádio com 40 mil pessoas, né, se a preocupação é essa. Mas na questão do deslocamento, eu prefiro tentar estabelecer uma régua para todos. Então, assim, ou muda-se o entendimento do que é permitido e o que não é permitido para autoridades no uso, e aí vamos falar de regalias, são muitas outras. Aliás, para mim, sim, de verdade, eu acho que a questão do jato da FAB é uma das regalias menos importantes, né, inclusive para o erário. O erário tem coisa muito pior em termos de regalia que a gente tem que combater. Eu acho que no cotidiano, super salários, benefícios acumulados, inclusive para o judiciário, mas também para outros poderes, do que o uso do jato da FAB, que é um procedimento que está amparado na lei, tem as regras para o uso e, em algumas circunstâncias, faz sentido, né? Não estamos falando de um cidadão comum, um cidadão que está carregando ali, como você falou, o ódio de, eu acho que mais da metade dos brasileiros hoje, né? Então, existe um risco ali, dado enfim, o histórico de atentados, tentativas e assim, ataques que ele sofreu pessoalmente, familiares e tal. Então, é um contexto completo. Eu acho que eu entendo que é polêmico, que é controverso, que dá muita audiência. Foi um assunto que dominou aí as redes sociais nos últimos dias. Jatinho pega, né? Mais que lagosta, mais que carro oficial. Jatinho é o símbolo do luxo, do desperdício, né? E eu acho que isso tem um recado também embutido nessa situação, que assim, os ministros do Supremo já há algum tempo estão todos autorizados ao deslocamento com o jato da FAB. Depois dos atos de 8 de janeiro, isso se agudizou. Mas por que os ministros do Supremo, e é uma queixa que eles fazem para a gente assim, nas conversas, em off, assim, eles não conseguem ter uma vida social mais, assim, na realidade. Ninguém consegue sair para jantar. Desconheço o ministro do Supremo que às vezes arriscam, mas geralmente se arriscar até fora do país está sendo questionado, está sendo alvo de protesto. Então, por que o ministro do Supremo, que historicamente sempre foi uma figura discreta, e que ninguém sabia os nomes, né? Hoje a gente sabe o nome dos 11 ministros do Supremo e não sabe os 11 titulares da Seleção Brasileira de Futebol, né? Não sabe quem é o centroavante da Seleção Brasileira de Futebol, na Copa do Mundo. Mas os 11 ministros todo mundo sabe. Por que esses ministros hoje eles são personagens, para o bem e para o mal, tão conhecidos e tão, enfim, cuja presença pública oferece risco? Né? Eles não têm. É difícil hoje para um ministro do Supremo se submeter a esse teste da rua. Né? É difícil porque a rejeição é muito forte. Né? Então, por que está acontecendo isso? Então, antes de falar um pouco da regalia do jato, que ali eu acho que é uma coisa que foi concedida em momentos de exceção,
Por que essas figuras que sempre foram tão discretas, né, e sempre foram respeitadas, né? A gente está vendo pesquisa, cada vez que eu vejo uma pesquisa sobre credibilidade das instituições, eu fico muito chocado, porque é ladeira abaixo e não para de cair. Por que está acontecendo isso? Talvez porque tenha um excesso de judicialização da política, ou excesso de politização do judiciário. A gente não sabe o que vem primeiro, né? Mas eu acho que é essa discussão que tem que ser feita. O jato, eu entendo que ela é muito, assim, tem esse aspecto, né, simbólico muito forte, porque por que eu tenho que andar de metrô apertado lá tal, para trabalhar 3 horas por dia, pegar 3 conduções, e o ministro que tem salários, vários outros benefícios, vem para São Paulo, que é para uma atividade de lazer, em tese, né, que é um jogo de futebol, e aí usa um jato pago por mim. Quer dizer, eu estou pagando, esse é um questionamento legítimo. Mas o meu cuidado é de estabelecer assim, um parâmetro para a gente tratar todo mundo igual. Assim, se existe, está previsto na lei. E se a regra é essa, nós podemos questionar se é moral ou se é imoral, mas não podemos dizer se é legal. Regras, né? Regras pactuadas tornam mais fácil até a compreensão do que está acontecendo. Porque senão é achismo, né, Ellen? Fico eu falando, eu acho que não pode. Mas aí o cara fala, não, eu acho que tem que. Aí a gente não chega em lugar nenhum, né? Então, assim, do ponto de vista legal, não há nada de incorreto, né? Uhum. Agora, eu gosto quando o Fábio traz essa questão a esfera cultural, né? Porque é nela que eu olho muito. Pega, e precisa pegar nesse momento, que é um momento em que, mais do que nunca, o judiciário tem que estar muito forte, muito alinhado institucionalmente, deveria estar pelo menos, porque a gente tem todo um julgamento que está lá, que não é um julgamento inquestionável. Pelo contrário, ele está sendo altamente questionado. A imparcialidade do Supremo está sendo altamente questionada. Acabei de falar aqui, né? O autoritarismo de toga é uma palavra que você está assim, você entra no ônibus e o motorista te pergunta sobre isso, entende? E aí, nesse momento em que a gente tem essa fragilidade da instituição, é ruim. É ruim. É uma regra, ela é válida, mas é ruim. Isso volta para a Caixa? Esse bicho volta para a Caixa? Eu não vejo. Vai chegar o dia em que o brasileiro não vai saber mais quem são os ministros do Supremo, que a gente não vai estar falando com sessão televisionada, com rede social. Como é que você vai acabar com a TV Justiça, né? Essa altura do campeonato. Acho difícil porque o judiciário virou uma espécie de árbitro dos impasses políticos, que não é. Nós temos uma corte constitucional, que em tese teria que interpretar a Constituição. O que aconteceu hoje no Supremo é o seguinte, e isso, os partidos políticos que são derrotados no Congresso recorrem ao Supremo para tentar um terceiro turno, para tentar uma revanche contra uma derrota política que eles sofreram, às vezes, no ambiente legislativo. O Executivo recorre ao Supremo para tentar executar, então, porque não está mais executando. Então, os ministros dizem isso para a gente, os ministros falam para a gente, assim, em off, né? Assim, nós somos, boa parte da carga que a gente carrega é porque nós respondemos a provocações que a sociedade civil entende que são legítimas hoje. Os partidos políticos, qualquer partido, o PSOL, por exemplo, é um dos que mais, a Rede, são os que mais recorrem ao judiciário. Aliás, o PT entrou agora para pedir a prisão preventiva do Bolsonaro. O que aconteceu hoje? O Alexandre de Moraes pediu o parecer do Ministério Público, que é o praxe, é a praxe, ele tem que fazer isso. Mas a notícia é assim, Alexandre de Moraes pede parecer da PGR sobre prisão de Bolsonaro. Quem provocou? Os partidos da esquerda, o PT que entrou. Então, assim, aí o personagem é o Alexandre de Moraes. Ele foi provocado pelos partidos. Os partidos aparecem na notícia, aparecem lá no rodapé. Então isso acaba, né, é o que você falou, importa pouco, na verdade, na vida pública, as coisas, os fatos importam menos do que a percepção sobre eles. Então, assim, a percepção é que está usando jatinho, é que a Janja gasta muito, é esse tipo de assunto que engaja e que é fácil para as pessoas entenderem. O Brasil hoje é um país, eu acho que não é só do Brasil, mas o Brasil tem um pouco mais de autoridade para falar, assim. É um país de comentarista de título. As pessoas comentam o título, ninguém lê reportagem, ninguém lê matéria. As pessoas leem a primeira linha. Então, se tem o jatinho, tá lá o jatinho. O cara tá lá julgando com o meu dinheiro e viajando de jatinho. Então, nesse país de comentaristas de título, 200 milhões de comentaristas de título, não importa muito o que está acontecendo na real, importa o que está ali na primeira linha. Então, o político tem que saber também interpretar esse movimento e se comunicar com as pessoas no sentido assim, eu preciso passar uma mensagem que tem que ser enxuta. Passou de 2, 3 linhas de mensagem, ninguém está lendo mais.